Quando peguei o telefone para perguntar ao meu filho Renato a que hora seria o casamento dele, Letícia, minha nora, olhou nos meus olhos e disse com um sorriso gelado: "Ah, nós já nos casamos ontem. Convidamos apenas pessoas especiais." As palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Eu, que durante 3 anos paguei o aluguel deles, comprei móveis, enchi a geladeira, eu não era uma pessoa especial. Fiquei ali, imóvel, com o telefone pesado nas mãos. Renato desviava o olhar enquanto Letícia se ajeitava confortavelmente no sofá que eu comprei. Meu vestido azul, escolhido com tanto carinho, estava pendurado no guarda-roupa junto com os sapatos novos e a ilusão de participar do dia mais importante da vida do meu único filho. Eu havia gasto R$ 750 naquele vestido. Já tinha separado R$ 4.000 como presente de casamento. Limpei a casa inteira esperando que viessem comemorar comigo. Tudo isso desmoronou com aquelas palavras. Apenas pessoas especiais. Renato finalmente disse, com a voz ensaiada: "Mãe, foi algo íntimo. Só nós dois e as testemunhas." Mas eu vi as fotos nas redes sociais. Vi os pais de Letícia, os irmãos dela brindando e o vestido de noiva que ajudei a pagar. Vi tudo, tudo que me esconderam. 7 dias depois, Letícia me ligou. "Clara, o aluguel está atrasado. O proprietário vai nos despejar. Você esqueceu de transferir." A voz dela tremia, mas eu já não tremia mais. Respondi calmamente: "Letícia, eu não te avisei que só ajuro pessoas especiais." O silêncio do outro lado foi profundo. Ela tentou insistir: "Você sempre foi como uma mãe para mim." Mentiras. Durante anos, fui a mãe que sustentava sem cobrar, a sogra que engolia humilhações, a mulher que queria apenas um pouco de carinho. Mas aquela frase, "apenas pessoas especiais", despertou algo em mim. Fiz as contas. Em 3 anos, gastei mais de R$ 113.000 com eles. Aluguel, comida, emergências, presentes, móveis. Tudo tirado da minha aposentadoria, das economias que meu falecido marido deixou para minha velhice. E para quê? Para ser tratada como um estorvo. Naquela noite chorei, não de tristeza, mas de raiva. Chorei por todos os anos que me fiz de forte para eles, que deixei de viver para sustentar adultos ingratos. No dia seguinte, olhei no espelho e não vi mais a mulher cansada que pedia amor em silêncio. Vi alguém determinada. Preparei meu café sem pensar em Renato. Não revisei o telefone. Pela primeira vez, comecei o dia pensando só em mim. Sentei à mesa com meus extratos bancários. R$ 64.800 de aluguel, R$ 21.600 em comida, R$ 12.000 em presentes, R$ 8.000 no carro, R$ 4.000 nos móveis. R$ 113.300 ao todo. Uma cifra que revelava mais do que números. Revelava minha ingenuidade. O telefone tocou. Renato. Depois Letícia. Depois uma mensagem: "Mãe, precisamos falar urgentemente." Apaguei sem ler. Saí para caminhar. Passei pelo parque onde levava Renato quando era pequeno. Onde foi parar aquele menino que dizia que eu era a melhor mãe do mundo? Quando o amor virou obrigação. Quando virei um caixa eletrônico com sentimentos. Fui ao banco. O gerente, Senhor Pedro, me conhecia há anos. "Quero cancelar todas as transferências automáticas e proteger minhas contas." Ele, surpreso, perguntou se estava tudo bem. "Está sim." Finalmente parei de me pressionar. Desliguei o telefone. Renata e Letícia ligaram diversas vezes. Desliguei de vez. Pela primeira vez em anos, o dinheiro era meu.
Voltei para casa sentindo um alívio estranho. Passei pela sala onde eles tantas vezes se sentaram com exigências. Agora, aquela sala era só minha. Mas ao chegar, havia 3 carros na frente da casa. Eles tinham chaves. Confiei demais. Ao abrir a porta, vi Renato com a cabeça entre as mãos, Letícia nervosa e um homem estranho fuçando meus documentos. O que está acontecendo aqui? Perguntei. Esse é o Sr. Rodrigues, advogado. Estamos preocupadas com a sua situação, disse Letícia. Que situação? Estou perfeitamente bem. Renato tentou explicar. Fomos ao banco. Disseram que você bloqueou nossas transferências. O tal advogado se aproximou. Sou especialista em direito de família. Seus filhos pediram uma avaliação. Estão preocupados com sua saúde mental. Peguei meus papéis à mesa. Esses documentos são meus. Você não tinha permissão. Mãe, seu comportamento tem sido estranho. Talvez precise de ajuda, disse Renato. Letícia completou. É normal na sua idade ter episódios de confusão. Agora eu entendi. Queriam me declarar incapaz para tomar meu dinheiro. Não estou confusa, respondi com firmeza. Estou mais lúcida do que nunca. Saiam da minha casa agora. O advogado insistiu. Se seus filhos acharem que sua capacidade está comprometida, podem pedir tutela judicial. Letícia, irritada, soltou. Tudo o que você tem um dia será nosso. Estamos apenas adiantando o processo. Aquela foi a gota d'água. Fora, todos vocês. Agora? Renato tentou apelar. Temos responsabilidades. Aluguel, carro, cartão que você avalizou. Durante 3 anos paguei por tudo isso. E vocês me excluíram do casamento. O advogado ofereceu uma procuração para eles controlarem minhas finanças. Joguei a pasta no lixo. Letícia começou a chorar. Contávamos com você. Fizemos planos baseados no seu apoio. Planos baseados no meu dinheiro. Não na minha presença. No bem-estar ou meu afeto. Renato disse que tudo podia ser resolvido se eu voltasse a ser razoável. Razoável. Eu gritei. Significa pagar tudo e continuar sendo invisível. O advogado fez uma ameaça final. Isso não termina aqui. Que venha o processo, respondi. Mas com o dinheiro de vocês, não com o meu. Antes de sair, Renato ainda disse: você vai acabar sozinha. Eu já estou sozinha, respondi. Mas agora é por escolha. Quando a porta se fechou, o silêncio da minha casa foi o som mais bonito que ouvi em anos. No dia seguinte, fui ao advogado Marcos, que cuidou do testamento do meu marido. Expliquei tudo. Ele ouviu com atenção e me disse: isso se chama abuso financeiro contra idosos. É crime? Saí de lá com um plano: mudar fechaduras, instalar câmeras, abrir uma nova conta. E mais importante, viver. Na loja de ferragens. Comprei as melhores fechaduras. Pedi ajuda para instalar segurança total. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Letícia. Clara, precisamos conversar. Pensamos em fazer um jantar para comemorar o casamento com você. Letícia, quanto vocês devem de aluguel? Silêncio. Ela hesitou. R$ 3.600. Sentem-me a falta ou do meu dinheiro? Perguntei. Ela respondeu: as duas coisas. Se sou importante, por que nunca me ligaram só para saber como estou? Nada. Vocês me usaram. Agora que acabou, lembraram que me amam. Clara, por favor. Vocês fizeram sua escolha quando me excluíram. Agora eu faço a minha. Desliguei e fui ao salão de beleza.
Há quanto tempo não cuidava de mim? Fiz tudo: cabelo, unhas, escova. Saí de lá renovada. Cíntia, minha cabeleireira, disse: "A senhora está linda." Respondi: "Mais do que linda, estou livre." A assistente social, Ana Rocha, apareceu numa manhã com sua pasta e um sorriso polido. Disse que havia recebido uma denúncia de que eu poderia estar em risco. Meu sangue gelou. Renato e Letícia estavam mesmo dispostos a tudo. Pedi que ela mostrasse a identificação e, após confirmar a legitimidade do documento, deixei-a entrar. Sabia que negar pareceria suspeito. Ela começou com perguntas sutis, mas as palavras escolhidas mostravam que a denúncia não era qualquer uma. Falou de mudanças de comportamento, de gastos irracionais, de isolamento. Reconheci o estilo manipulador de Letícia ali. "Senhorita Ana, quero meu advogado presente antes de continuar esta conversa." Ela tentou disfarçar o incômodo, mas concordou em esperar. Marco chegou pouco depois. Sua presença me devolveu o chão. Ele foi direto: "Sem ordem judicial, isso é assédio." Mostramos documentos, relatórios financeiros, extratos bancários, laudos médicos. Com calma, expliquei cada decisão que tomara: cortar o apoio financeiro, mudar o testamento, instalar câmeras. Estou sã, lúcida e vivendo em paz pela primeira vez em anos. Ana analisou tudo e, ao fim, suspirou: "Não vejo indícios de que a senhora precise de qualquer intervenção. Este caso será encerrado." Quando ela saiu, Marcos me olhou sério. "Eles não vão parar, Clara. Isso vai escalar." Naquela noite, Lúcia apareceu com uma garrafa de vinho. "Hoje foi um ataque e você resistiu. Cada vez que se mantém firme, se fortalece." Brindamos à liberdade, à força recém-descoberta. "Você acha que algum dia vou parar de sentir falta do Renato que ele era quando criança?" perguntei. "Provavelmente não", respondeu ela. "Mas vai parar de deixar que isso aprenda o Renato que ele é agora." 2 dias depois, uma nova surpresa. Um carro estranho parou em frente à minha casa. Um homem de terno e uma mulher desceram. "Sou o Dr. Miguel Oliveira, psiquiatra. Sua família pediu uma avaliação." Não me aproximei. "Não precisa de avaliação psiquiátrica e vocês estão em propriedade privada sem autorização." "É só uma conversa, Dona Clara", disse a mulher. A doutora, Paula, com aquele tom paternalista, repetiam o discurso da preocupação familiar. Respondi com firmeza: "Meu filho está irritado porque parei de bancá-lo e agora quer me declarar incapaz. Isso aqui não há cuidado. É abuso financeiro disfarçado de preocupação." Marco chegou a tempo de flagrá-los ainda na minha porta. "Tem ordem judicial para isso?" perguntou ao médico. Quando eles hesitaram, chamou a polícia. "Estão representando quem tem uma ordem de restrição. Isso é assédio indireto." Quando o Dr. Miguel insistiu que meu filho havia apresentado evidências preocupantes, reagi: "Mentiras. Não tenho contas médicas. Não tomo remédios. Estou bem." "O que é estranho, doutor, é alguém querer me diagnosticar só porque cancelei a mesada." A polícia os retirou. E antes de irem, a doutora Paula ainda gritou: "Sua família só quer ajudar. Quem me ama não tenta me declarar louca para roubar meu dinheiro." Respondi sem hesitar. Marcos e eu ficamos em silêncio depois que eles se foram. "Eles vão tentar interdição legal", ele disse, "mas temos tudo para impedir." Naquela noite, pensei em tudo o que havia acontecido. Um mês antes, teria me deixado abalar, teria recuado. Mas agora, eu sabia, não era mais vítima.
Eu era uma mulher que havia recuperado a própria vida. Beatriz, minha irmã, ficou pasma ao saber da nova tentativa de invasão. Mana, olha o quanto você cresceu. Há algumas semanas você chorava. Agora enfrenta psiquiatras na porta da sua casa. Lúcia veio me visitar novamente com outra garrafa de vinho. Hoje é dia de celebrar de novo. Ela disse: você está vencendo. Você acha que algum dia vou parar de sentir falta do meu filho pequeno? Talvez não, ela respondeu. Mas vai parar de deixar que essa saudade acorrente ao homem que ele virou. Asterisco, asterisco. 2 semanas se passaram em silêncio. Nenhum telefonema, nenhuma nova visita. Comecei a acreditar que talvez, só talvez, eles tivessem recuado. Mas num dia comum, enquanto regava minhas plantas, vi outro carro parar diante de casa. Era oficial de justiça. Trazia documentos. Renato havia mesmo iniciado o processo de interdição. Liguei para Marcos. Ele revisou tudo. É um movimento desesperado, mas previsto. Tentam argumentar que a senhora não tem capacidade de gerir seus bens. Mas eles não têm provas, só insinuações. Nos meses que se seguiram, comecei a me preparar. Marcos providenciou laudos médicos atualizados, testemunhos de vizinhos, inclusive de Lúcia, que virou uma presença constante em minha vida. Testemunhou como eu cuidava de mim, da casa, das finanças. A audiência chegou. Sentei diante do juiz com Marcos ao meu lado. Renato e Letícia estavam ali, sérios, acompanhados de um advogado contratado. O juiz ouviu caralhado. Meu filho quer me declarar incapaz porque parei de pagar o aluguel dele, eu disse ao juiz, olhando nos olhos. Não porque sou doente, mas porque me recuperei. Porque aprendi a dizer não. Marcos apresentou documentos, extratos, fotos da casa, relatórios médicos. Lúcia depois. Beatriz também. Do outro lado, Renato e Letícia tentaram pintar um quadro de desequilíbrio emocional. Letícia chegou a chorar no depoimento, dizendo que me amava como uma mãe, que só queria o melhor para mim. No fim, o juiz leu sua decisão. Não há elementos que justifiquem a interdição da senhora Clara Medeiros. Pelo contrário, há evidências claras de que ela está em pleno domínio de suas capacidades mentais e financeiras. Respirei aliviada. Renato olhou para o chão. Letícia saiu da sala sem me encarar. Depois da audiência, o silêncio voltou. Mas desta vez, era diferente. Era paz. Lúcia me levou para jantar fora. Você venceu? Ela disse com um sorriso. Não porque ganhou na justiça, mas porque se libertou. Passei a viver meus dias com calma. Voltei a cuidar das plantas, a ler livros, a caminhar no fim da tarde. Visitei mais vezes o túmulo de Rogério. Em cada visita, sentia que estava fazendo as pazes com a mulher que eu havia deixado de ser por tanto tempo. Renato e Letícia sumiram. Talvez tenham desistido. Talvez estejam preparando outro ataque. Mas isso já não me preocupa como antes. Porque agora sei me proteger. A ameaça da interdição me fez refletir profundamente. Renato e Letícia tinham mostrado quem realmente eram. E não havia mais volta. Para eles, eu não era mãe nem sogra, apenas dinheiro fácil. Essa dor foi também libertadora. Não precisava mais sentir culpa por me proteger. Eles deixaram claro que meu bem-estar pouco importava, só meu dinheiro. Naquela noite, Lúcia me trouxe uma surpresa. Convidou suas amigas do clube de jardinagem para me conhecer. Clara? Estas são Ana e Joana. Todas passamos por situações parecidas. Familiares abusivos, explicou. Passamos horas contando histórias. Ana precisou impor limites a um irmão que só aparecia para pedir dinheiro.
Joana cortou a filha que só a visitava quando queria algo. Confessei. O que mais me dói não é o dinheiro perdido, mas perceber que nunca tive o amor que imaginei. Joana, sabe, aos 80 anos, disse, o amor verdadeiro não se compra nem se vende. Se você teve que pagar por ele, nunca foi real. Essas palavras foram um bálsamo. Eu financiava uma ilusão, não amor. Descobri que a solidão cercada de gente que não ama é pior do que a solidão verdadeira. Agora, quando estou só, estou em boa companhia. Rimos e brindamos a essa nova sabedoria. Sentei no meu jardim depois, olhando as estrelas como nunca antes. Pela primeira vez, estava livre financeiramente. Sem dependentes, sem obrigações para com quem só me usava. E essa liberdade me emocionava. Podia viajar, reformar a casa, investir no meu futuro, doar a quem importava. Sentia esperança, vontade de planejar o que viria. Um mês após a consulta psiquiátrica, sentia que havia vencido a guerra. Minha rotina era calma: café com jornal, cuidar do jardim, almoçar com Lúcia ou amigas, pintar, uma paixão antiga que redescobri. Mas numa quinta-feira, Marco chegou com o rosto grave. Renato e Letícia entraram com ação de interdição, pedindo um tutor para mim. As palavras caíram como pedras. Eles queriam tirar o controle do meu dinheiro, dizendo que eu não tinha capacidade para gerir meus assuntos. Meu próprio filho queria me declarar incapaz para roubar meus bens. Que provas eles têm? Perguntei. 3 testemunhas dizem que você age estranho. Contas médicas não pagas, medicamentos acumulados, e um psiquiatra diz que você recusou a avaliação. Mentira! Nada disso era verdade. Eles criaram evidências falsas, transformando minha recusa em exame numa prova de doença mental. Marcos me ajudou a investigar as testemunhas. Letícia, o vizinho Sr. Oliveira, um homem que sempre me desprezou, e meu farmacêutico, Dr. Souza. Fomos até a farmácia. Dr. Souza, constrangido, explicou que Letícia o enganou para assinar um documento afirmando que eu tinha comportamentos estranhos com remédios. Ele pensou que era para o seguro, não um processo. Pedi que ele escrevesse uma carta esclarecendo que não tenho problemas com medicamentos. Depois, visitamos o Sr. Oliveira. Ele declarou que me viu agir de forma estranha, instalar câmeras, receber visitas estranhas, gritar na rua. Mas ele não sabia que as câmeras eram para minha proteção contra invasões de Renato e Letícia. As visitas eram minhas amigas, e os gritos, minha defesa. Ele se recusou a entender. Marco sugeriu uma avaliação psiquiátrica para provar minha sanidade. Fui à consulta com a doutora Costa, que fez testes rigorosos e confirmou que eu estava mentalmente competente. Saí aliviada, mas sabia que a luta só começava. Lúcia convocou nossas amigas para testemunhar a meu favor. Elas confirmaram minha lucidez e vitalidade. Na noite seguinte, chorei não de tristeza, mas de luto, me despedindo da ilusão da família que pensei ter, do amor incondicional que nunca existiu. Mas uma determinação nova nascia, não deixaria que roubassem minha dignidade e liberdade. O dia do julgamento chegou. Vesti meu melhor terno, sentindo uma força que nunca tive. Marcos revisou nossa estratégia. Eles têm que provar sua incompetência, nós só mostrar que você é capaz. No tribunal, vi Renato e Letícia. Renato desviou o olhar. Letícia manteve um olhar frio, como se fosse um negócio, não família. O advogado deles tentou me pintar como uma idosa confusa, manipulada por estranhos. Letícia chorou em seu depoimento, fingindo preocupação, mas Marcos desmontou suas mentiras com perguntas diretas. Renato também mentiu.
mas não soube explicar seu pedido constante por dinheiro, nem as invasões em minha casa, nem a tentativa de me forçar a assinar procurações. As testemunhas deles eram superficiais, baseadas em mal-entendidos ou má-fé. Minha defesa trouxe Dr. Souza, a doutora Costa, o gerente do banco e minhas amigas. Todos confirmaram minha competência e lucidez. Quando foi minha vez, falei com clareza e dignidade, contando a verdade, que cortei o apoio financeiro porque entendi que nunca tive amor, só interesses financeiros. Não me arrependo de nada, só de ter demorado para agir. O advogado tentou me confundir, mas respondi firme. Expliquei que minhas amizades agora são baseadas em respeito, não interesse. O juiz retirou-se para deliberar por 2 horas que pareceram eternas. Quando voltou, negou a interdição, confirmando que eu estava em plenas faculdades mentais e que a ação era motivada por interesse financeiro. Ganhei a batalha, minha liberdade, minha dignidade. Na saída do tribunal, Renato e Letícia discutiam com seu advogado. Letícia me lançou um olhar de ódio. Renato desviou o olhar, talvez sentindo um pouco de arrependimento, mas era tarde demais. Naquela noite, Lúcia organizou uma celebração em minha casa com todas as nossas amigas. Brindamos pela justiça, pela liberdade, pela irmandade de mulheres fortes que se apoiam mutuamente. Clara, me disse Cíntia, hoje você não só ganhou um processo, você ganhou sua vida de volta. Ela tinha razão. Pela primeira vez em anos, o futuro me pertencia completamente. Eu podia viajar, podia amar, podia criar, podia viver sem medo, sem culpa, sem manipulação. 3 meses depois, vendi minha casa e me mudei para um lindo apartamento perto do centro da cidade. Doei metade do meu dinheiro para organizações que protegem idosos do abuso familiar. Com a outra metade, comecei a viver a vida que sempre quis. Viajei para a Europa, fiz aulas de arte, me juntei a grupos de voluntariado. Nunca mais tive notícias de Renato e Letícia. Ouvi por terceiros que eles haviam tido que se mudar para um apartamento menor e que Letícia havia conseguido trabalho pela primeira vez em anos. Talvez a adversidade lhes ensinasse o que minha generosidade nunca pôde, o valor do trabalho honesto e da independência. Algumas noites, quando olho as estrelas do meu novo balcão, penso na mulher que eu era há 1 ano, temerosa, manipulada, acreditando que tinha que comprar amor. Essa mulher está morta e em seu lugar nasceu alguém que entendeu uma verdade fundamental. O amor verdadeiro nunca tem preço e a liberdade nunca é cara demais. Meu nome é Clara, tenho 68 anos e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que eu tenho que amar e proteger sou eu mesma. Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos como o meu. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história. Com carinho, Clara.